Olá, eu sou Marília de Abreu e você está no canal da Wicca das Bruxas aqui no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre as 6 etapas do processo de se tornar uma bruxa. Hoje nós vamos falar sobre as etapas de você se tornar uma bruxa, do processo de você se tornar uma bruxa. Tudo começa, para algumas pessoas, com a curiosidade, o interesse. É uma revista, um livro, um filme, um modismo, né? Harry Potter, enfim. Mas as pessoas também, elas às vezes começam a ter experiências que elas não têm explicação, né? A religião que elas seguem não explica, ou às vezes até condena. O aparecimento de algum dom, aparecimento, ou às vezes a pessoa já nasce com ele. E aí a pessoa tem uma sensação de que falta alguma coisa. Mas, para muita gente, primeiro que isso não é só essas características, não é ser bruxa, quer dizer, a pessoa já pode ter lido um monte de revistinha, pode ter lido até livros, pode ter sonhos premonitórios, falou alguma coisa que aconteceu, enfim, mas ela não é uma bruxa ainda. Mas aí existe uma coisa que é uma espécie de incômodo, uma coisa crescente que é o incômodo. Na verdade, esse incômodo, ele vem da alma. É aquela coisa, às vezes a gente, o nosso despertar, e não necessariamente só como bruxa, até com uma vocação, alguma coisa começa, quando alguma coisa começa a incomodar, sabe? Não dá para ir levando a vida normal sem fazer alguma coisa a respeito de alguma experiência, de algum sentimento, desse incômodo mesmo, né? E aí vem uma necessidade, já vem a segunda etapa, que é uma necessidade de colocar ordem, né? As pessoas pensam que muitas pessoas procuram a bruxaria para ter poder, para dominar a vida de outras pessoas, trazer namorado de volta. Mas assim, na minha experiência pessoal, não é isso que vem trazendo, pelo menos para o meu grupo, do nosso Coven, ele não é esse perfil de pessoas que vem, não. É sempre uma necessidade de pôr ordem, é aquela coisa. É preciso encontrar um caminho em que a pessoa traga um conforto espiritual, ao mesmo tempo explicações e o resgate do poder de volta, porque vai chegando um momento em que esses dons, essas capacidades, essas premonições, sem explicação e às vezes até condenados, começam a atrapalhar e a pessoa fica achando que, sabe, eu quero minha vida normal, ou quero entender pelo menos o que está acontecendo, se é para levar isso adiante, né? Para ter um controle sobre si. Né? É muito comum que as pessoas que procuram, elas querem voltar a ter um controle sobre si. E aí, não adianta um caminho, né? Por exemplo, as pessoas vão para a igreja, tá? Elas podem ter aquele momento na oração, na missa, sei lá, uma sintonia, né? Mas não vem a explicação, não vem outras questões que também estão incomodando, né? O reiki, vai num terreiro, às vezes você está com um problema pessoal, sei lá, falta de dinheiro, namorado, alguma coisa, aquilo pode dar uma solução num determinado momento, mas aquilo não tem como você dar prosseguimento, aquilo não é uma coisa momentânea, é uma coisa só para aquela situação, né? As terapias alternativas, eu tenho experiências com pessoas que tiveram grandes despertares, né, em terapias alternativas, mesmo em psicoterapia mesmo, mas fica também muita coisa desconectada, desconexo. É preciso chegar daí num outro ponto que ainda faz parte dessa necessidade de colocar as coisas em ordem, que é alguma coisa com diretrizes, né? Respostas, conforto espiritual, sentimento de paz, de pertencimento, um sentimento de comunhão, de unidade, de comunhão, né? Informações que se encaixem na sua experiência e que expliquem, né? A possibilidade de você replicar algumas experiências que você tem já, de se encontrar,
sensação de se encontrar, era isso que eu estava buscando. Fazer sentido, as explicações fazem sentido, né? Elas, dentro, pelo menos do nosso grupo, a gente faz o que a gente chama até de processo científico, porque à medida que você vai registrando as experiências, vai anotando, vai percebendo que existe um padrão, vai percebendo que existe uma lógica, né? E aquilo você pode começar a replicar, porque você está percebendo que é um sistema que você, para cada um é um, né? Que também tem que ser alguma coisa que caiba na sua vida, né? Então hoje as pessoas falam assim, não, mas na bruxaria tradicional, antigamente, ou mesmo em algumas tradições, a pessoa tem que ir para a floresta, ficar despido, fazer rituais, comprar utensílios que não são tão fáceis de achar, enfim. Não, a pessoa que busca, ela tem que também sentir se aquilo é viável, né? Se o ritual só pode ser feito na montanha, numa floresta na Europa, então já não deu. Ou então, assim, que não só as práticas, mas assim, tudo, sabe? Porque a bruxaria ela não é uma coisa assim que é só você no dia da lua cheia, da lua nova, no sabá que você vai ser. Você é algo do cotidiano de vida, né? Por isso que a gente sempre fala, é estilo de vida. Então tem que caber na vida. E também tem que ajudar a lidar com momentos difíceis, porque a pessoa se tornar uma bruxa não significa que todos os problemas dela estão resolvidos, né? Pessoas podem morrer, as pessoas podem adoecer, você também, ter questões financeiras, questões de todas as questões humanas. É a forma de lidar que é mágica, tá? Aí vem o que a gente chama da terceira etapa do nosso processo de se tornar uma bruxa, que é a etapa do compromisso com a verdade. É aquela hora que você encontrou alguma coisa, né, que tenha uma coerência, né, que você sinta que, assim, que não é só a filosofia, né, porque às vezes a gente tem religiões cuja filosofia é muito bonita, mas a gente não vê uma coerência com as práticas, a gente não vê uma coerência, não tem no mesmo escopo práticas de cura, práticas para situações do cotidiano, como é que faz para ganhar dinheiro, tá? Como é que faz para resolver problema afetivo, como é que a gente faz... a bruxaria tem isso, né? E aí quando você encontra algo que começa a responder, começa por ordem, aí vem o compromisso com a verdade. E aí vem uma fase que é bem arriscada, né? A gente quando faz o nosso... Quando alguém vem para se candidatar a ser aluno, a gente sempre fala que tem uma pré-seleção, porque à medida que você vai tendo esse contato com a verdade é perigosa, né? Aí eu faço sempre uma alegoria com o mito da caverna. À medida que você vê a luz e descobre uma coisa que funciona, que é coerente, você não tem como voltar atrás. E não tem como também desenvolver as capacidades que você foi desenvolvendo. E esse compromisso com a verdade é o que impulsiona a ir para frente. E é arriscado, porque o andar para trás, ali você já não é mais inocente. É uma coisa, às vezes, isso não é só aqui na bruxaria não, tá? Eu já vi isso em pessoas que fazem terapias, psicoterapias. Ela quer entender, quer conhecer, quer se entender. Aí tem uma hora que a ficha cai e a pessoa entende. Não, a sua problemática toda está em função disso, daquilo. A pessoa entendeu. Se ela não tomar iniciativa, se ela não fizer nada a respeito, se ela continuar mantendo o mesmo comportamento, as mesmas ideias, agora ela passa a estar fazendo a coisa de uma forma culpável, né? Ela tá errando por conta própria, porque ela já sabe, né? E esse saber não é um saber só intelectual, que nem eu falei, a ficha caindo, é aquela coisa assim, sabe, fez muito sentido. E a pessoa não tomou providência, para que quis saber? Né? E aí chega um ponto em que não tem volta. Então você já entendeu, é o seu caminho, você preencheu tudo que você precisa, então você tem que levar adiante, né? E aí vem uma outra questão, que é o que eu chamo de quarta etapa, que é o pra quê.
O para quê existe um propósito seu, um propósito para a sua magia, para aquilo que você está fazendo. Você sente que aquilo vai te levar a algum lugar, né? Não é só, agora eu vou ficar fazendo ritual todo dia. Não, tem um propósito. Tem um propósito para as suas forças. Você quer desenvolver tal capacidade, para quê? Existe também a função, né? Você vai ter uma função, que provavelmente você tem que ver se é o que você quer aceitar. Porque à medida que você se desenvolve, não que todos os bruxos precisem fazer, sei lá, caridade, curas, enfim, mas existe uma função que ela é chamada para executar porque é a habilidade dela, né? Cada um tem funções na vida, né? E aí vem a aceitação. Quando existe a aceitação, a pessoa passou por todo esse processo e está tendo a fase de aceitação, logo em seguida vem o que a gente chama o desafio. O desafio você sabe, você se encontrou, você ficou tudo coerente, ficou tudo, sabe, é uma linha, você já sabe para que lado você tem que ir, as coisas que você tem que fazer, né? Tá? Aí vem um desafio que é sempre uma tomada de decisão, uma tomada de posição, às vezes é um desafio de vida, às vezes é um desafio profissional, às vezes é um desafio de se assumir pessoalmente em alguma circunstância, enfim. Passado esse desafio, é que vem a sexta etapa, que é a iniciação. A iniciação, na verdade, ela não é, como muitas pessoas pensam, apenas um rito. A iniciação é concedida, tá? Existe primeiro, o plano espiritual autoriza, a pessoa que quer ser iniciada aceita, né? Eu já tive vários alunos que chegaram nesse ponto e desistiram, tá? Então, não é assim que a pessoa chega, quer ser iniciada, não, aliás, até chega assim, mas depois vai vendo que o quão sério é o processo e aí elas vão ficando com um certo medinho. E aí tem a iniciação, e essa iniciação é o começo da vida, da sua vida como bruxa. Na iniciação existe a adoção de um nome e existe um compromisso perante o plano divino, a aceitação desse compromisso, né, porque foi oferecido em primeiro lugar. E é por isso que a gente não faz, pelo menos aqui no Coven, esse processo todo, a gente não faz assim com uma duração predeterminada, né? Então, você tem que cumprir um currículo, tem que fazer um curso de 1 ano e 1 dia, e passado 1 ano e 1 dia a iniciação é automática. Não, não é assim, tá? É um processo, cada um tem o tempo dele, cada um tem o seu processo, tem gente que fica às vezes meses afastado, pensando, tá? Não é uma coisa automática, e na hora que é iniciado, aí ela passa a ter esse comprometimento, e aí ela pode escolher se ela quer seguir solitariamente ou se ela tem intenção de participar das atividades do Coven com funções, né? E aí ela vai tendo as funções dela perante o Coven, o compromisso perante o Coven, e o restante do seu desenvolvimento para as outras iniciações, se ela quiser, tá? Até mais, então. O nosso link, esse post, né, esse vídeo, ele vai estar no YouTube. Eu vou pedir para vocês se inscreverem, darem um like, darem sugestões. A gente vai postando às medidas que a gente for elaborando, né, um pouco melhor. Talvez vocês estejam percebendo que os meus primeiros vídeos e agora estão ficando um pouquinho melhor, mas assim, a gente tem que ir aprendendo essas coisas, né? E sugestões, então, a gente está aceitando, pode ser aqui no YouTube mesmo, no Facebook, a gente também está postando no Instagram, e a gente vai estar sempre colocando, tá? Eu estou tentando fazer uma vez por semana, tá dando para fazer uma vez por semana, e a gente então vai abordar vários assuntos, tá certo? Até mais então, tchau!